Bom dia, segundo ano, tudo bem? Hoje a gente vai retomar, o resumo que vocês fizeram na aula passada, que tinha a ver com a transição, do período industrial que a gente estava vendo ponto a ponto, lá ainda no segundo bimestre. Lembrando que nesse terceiro bimestre a gente ficou focado nas regiões, que vimos já três, e agora a gente vai partir para essa parte da geografia que trata do Brasil, mas num contexto atual, ou seja, o século que a gente se encontra, que é o século XXI. Enfim, pegando já aquele finalzinho que a gente estudou, dos presidentes e dos governos, a gente vai retomar sobre os governos do PT, porque ele começou inicialmente aqui no Brasil em 2002 e vai chegar ao fim do único partido, desse partido que vai predominar no poder até o ano de 2016, que foi o momento de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, que foi aí, sofreu um golpe em relação ao seu governo, relacionado a vários fatores e tem a ver também com o contexto internacional. Então, sabendo disso tudo, a gente vai dar uma destrinchada rapidamente sobre esses anos 2000 até o ano 2010 e posteriormente, e mais recentemente, o 2010 até 2020, que é o nosso ano atual, contextualizando com o momento internacional de globalização e movimentos, obviamente, anti-globalização que a gente tem atualmente. Para começar, a gente precisa lembrar de todo o processo de mudança que ocorreu durante os anos 90. A gente teve o fim da bipolaridade internacional, o início de uma nova ordem mundial, uma nova organização geopolítica, e com isso muitas coisas foram acontecendo, inclusive com países que a gente vai falar hoje, como a Rússia, que era uma das grandes potências da União Soviética, a maior das repúblicas, e que vai hoje em dia ainda manter, de certa forma, tentar manter suas influências geopolíticas. Sabendo de que os anos 90 foram bastante conturbados, o Brasil vinha de um período de redemocratização, de uma nova moeda sendo posta em prática, um novo plano econômico que estava funcionando com o Fernando Henrique Cardoso, governos do PSDB. Ele teve 2 mandatos seguidos, sendo que ele já tinha participado 2 anos do governo Itamar Franco, elaborando e preparando o Brasil para adotar uma nova moeda e um novo plano econômico. Sabendo disso tudo, dessa estruturação, do mundo se organizando, em 2000 a gente vai ter a efetivação dessa organização. Então a gente vai ter um mundo muito mais receptivo e dinâmico, incluindo, por exemplo, aqui no Brasil, a reforma, a privatização das telecomunicações vai possibilitar um número maior de pessoas ter acesso a celulares, a telefones fixos e posteriormente a internet, e isso vai casar muito com o período internacional de avanços tecnológicos. Pensando nisso, nos anos de 2000 e 2010, até 2010, a gente vai ter uma dinâmica. Por quê? Com o fim da bipolaridade, o capitalismo se exercendo como a grande ordem política e econômica do mundo, muitos desses representantes que vieram durante os anos 90 não vão satisfazer os anseios populacionais. Como assim? São governos, basicamente, principalmente nas regiões de países subdesenvolvidos, que são voltados ao mercado, à participação menor do Estado na economia e, resumidamente, ao neoliberalismo. Nesse contexto, a população fica um pouco desassistida, então você faz muito mais ações para promover uma dinâmica de mercado e isso não chega às populações mais carentes. Isso vai gerar um descontentamento em relação a essas políticas desses partidos que tendenciosamente eram basicamente partidos que mantinham o status quo de cada país. Aqui no Brasil, principalmente, se a gente pensar em toda a herança política que veio desde o período ditatorial, criando partidos aí que se reinventaram na redemocratização e que existem até hoje, como o MDB e PMDB. A gente tem o PSDB representando essas grandes oligarquias ainda, aquela galera mais rica já que acumulou riquezas de muitos tempos atrás. Sabendo disso tudo, em 2000 a gente vai ter uma guinada à esquerda, Historicamente a gente chama esse período de guinada à esquerda na América Latina, porque muitos dos países vão eleger presidentes e governadores, novos governos voltados com ideais menos mercado e mais social, que é o caso da esquerda. Então a esquerda não quer dizer que são comunistas nem socialistas, mas sim que suas políticas são pautadas mais no social do que no mercado
forma geral, não abrindo mão de ser de propriedades privadas, nem dessa dinâmica capitalista comum que a gente conhece. Durante os anos 2000, então, a gente vai ter, não só aqui no Brasil com a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva, mas na Argentina com a família Kirchner, a gente vai ter também o Evo Morales na Bolívia, que permanece presidente, o chavismo na Venezuela, com ideais bolivarianos sendo projetados e mantidos a longo prazo, e recentemente com o Nicolás Maduro, a gente sabe que não está dando muito certo essa dinâmica deles. Muita pressão internacional para que esse governo e a Venezuela em si se abram ao mercado internacional. É um país ainda muito fechado, anti-globalização, se a gente pode pensar assim. Além disso, a gente vai ter no Uruguai o Vázquez e o Mujica, principalmente o Mujica como um grande representante. A Michelle Bachelet no Chile, que apesar de não ser de esquerda, ela sim, digamos assim, está numa situação de centro, no centro da política, mas com ideais mais sociais também. O Ollanta Humala no Peru, o Manuel Zelaya lá em Honduras, enfim, não é só aqui. Rafael Correa no Equador, Fernando Lugo no Paraguai. Todos esses eleitos durante a década de 2000, 2010, vão favorecer uma dinâmica de desenvolvimento da América Latina sem ser tão dependente da economia externa dos Estados Unidos. Sabendo do contexto internacional, não é interessante para os países desenvolvidos que esses países tenham menos dependência deles, porque a moeda de troca vai ser realmente ruim. Só que nesse período de 2000 e 2010 a gente tem uma grande articulação da América Latina para se promover, para se apoiar, não só na América, mas com outros países sulistas em relação ao mundo. No caso, estou falando do hemisfério sul. Então, não só a América do Sul, mas como também boa parte da África, alguns países asiáticos, mesmo que estejam no norte, com um viés de sul, se a gente pensar naquela divisão norte desenvolvido e sul subdesenvolvido, vai gerar uma diplomacia sul-sul que está todo mundo disposto a se ajudar e depender menos dos que sempre comandaram a política e a economia internacional, que são os países desenvolvidos ou centrais que a gente chama hoje. Então a gente tem alianças da América do Sul como um todo, e aí a gente pode excluir a Colômbia, que estava num caminho inverso, mas basicamente toda a América do Sul vai estar caminhando nessa direção, liderados, é claro, pelo Chaves, pelo Lula e pela família Kirchner também, e também com a ajuda da Michelle Bachelet, que é mais branda, assim como o Lula e a família Kirchner. Eu acho que posso dizer assim, afirmar que a questão do Evo Morales e do Hugo Chávez na Venezuela são questões mais mais intensas em relação ao esquerdismo e ao antidomínio estadunidense aqui na América Latina. Por definição, todo o período que a gente viu o neodesenvolvimentismo brasileiro, dos governos PT, que, sabendo que, mesmo com a origem dele sendo de esquerda, do Lula principalmente, da Dilma também, como uma militante e ativista lá anti-ditadura, perseguida, presa, torturada e tudo mais, que eles adotaram uma postura menos esquerdista e sim mais central. Claro que voltado mais à esquerda, mas de certa forma centro. Seria uma reforma fraca. Ele não veio para acabar com toda a dinâmica interna do Brasil, que foi acumulada aí de anos e anos, de séculos e séculos de domínios, mas ele veio com reformas básicas, ou seja, tirar a galera da miséria, programas anti-fome, que a gente tinha um índice muito alto de pessoas passando fome, então distribuir a renda nessas políticas que ele implementou, que eles implementaram, o governo PT em si, os governos implementaram ao longo dos anos, foi mais para conter isso, para melhorar índices importantes como o analfabetismo, que foi reduzido a quase zero, que a fome também, que o Brasil saiu do mapa da fome, que existe um mapeamento da ONU em relação aos países onde pessoas passam mais fome, e um país como o Brasil, agroexportador, grande exportador de alimentos, é inadmissível que pessoas passem fome neste contexto. Então são reformas fracas, que não vão mudar a dinâmica, e a gente pode pensar que os casos de corrupção
que foram desvendados durante os governos do PT reafirmam isso, é um reformismo fraco que vai alinhar-se com outras pequenas reformas da América Latina. A grande sacada aí, a grande ideia dos anos 2000 da América Latina, da América do Sul principalmente, foi se juntar em um grande bloco. Esse bloco com moldes bem próximos do que seria a União Europeia, então prevendo uma moeda única em um futuro próximo, prevendo a abertura de fronteiras e dinâmica econômica muito mais fluida entre esses países, sem muitas taxas, para valorizar realmente os países subdesenvolvidos sul-americanos e formarem um bloco para resistirem às pressões econômicas e de mercado internacional. Isso seria muito bom para esses países, né, para a gente, porém não seria muito bom para os parceiros econômicos. Que parceiros econômicos? A Europa e a União Europeia, que depende de fornecimento de alimentos dos países do Sul, e também os Estados Unidos, já que teriam menos força ou dividiriam forças nas Américas, o que não é um ideal aceito em qualquer dos governos dos Estados Unidos. Então, mesmo Obama e agora com o Trump, mesmo assim a gente não conseguiria chegar a esse nível de independência. Sabendo disso tudo, a gente vai perceber que nos anos entre 2010 e 2020 vai prosseguir e vai ser consecutivo uma série de golpes nos países. Aí o Brasil tem esse exemplo, o Paraguai tem esse exemplo também. Tentativas de golpe na Venezuela até hoje estão sendo impostos. A gente vai ter Honduras, a gente vai ter o Haiti, a gente vai ter muitas crises internas em cada um desses países que tentavam se estruturar. Isso é muito curioso, isso é bem desconfiável, mas enfim, essa foi a realidade dos anos entre 2010 e 2020 e a gente está recolhendo, né, os cacos até hoje para tentar se reestruturar, mas aí veio a pandemia e isso vai embolar mais ainda. Grande participação, né, dessa questão das quedas desses governos de esquerda tem a ver com a crise internacional de 2008, que vai atingir a economia global, né, economia bastante globalizada, e que vai chegar nesses países também em algum momento. O Brasil tentou resistir a essa influência, a esse impacto, e o segundo mandato da Dilma já foi assumindo que essa crise ia se estender e que o Brasil teria que rebolar para conseguir entregar essas contas dentro do limite aceitável. Voltando um pouquinho, né, já ainda nos anos 2000, no ano de 2001, houve uma conferência econômica internacional e um cara lá, o Jim O'Neill, mapeou que 4 países iam se desenvolver muito, né, com média de crescimento do PIB muito acelerado nos 10 anos seguintes, e aí até 2011. Claro que a gente tem que lembrar que isso vai ser interrompido com a crise de 2008, mas até lá a gente conseguiu desenvolver. Quais são esses países, esses 4 países? O Brasil era um deles, a Índia, a Rússia e a China. Para falar na ordem, né? Brasil, Rússia, Índia e China. Tá certo? BRICS, sim. E aí, o que é esse S? Esse S vai ser mais uma diplomacia mesmo. Por quê? Dentro do continente africano, a gente não teria nenhum país que chegaria a esse nível de crescimento. Porém, era importante e é importante manter aliados também no continente africano, que é um continente recheado de recursos minerais importantíssimos para qualquer desenvolvimento. Então, a África do Sul vai ser incorporada, né, a South Africa, e aí por isso o S, e o BRIC, que teria esse crescimento econômico, vai ser chamado BRICS para alinhar mais esse continente. O Brasil foi bastante impactado com a crise, né, e principalmente com as crises políticas. E aí a gente tem que lembrar da Operação Lava Jato, dos escândalos de corrupção, do descrédito que a população passou a ter nos governos, da resistência, da impossibilidade de continuação, de continuidade dos governos que vinham tendo, que no caso o governo PT, uma proposta de crise interna mesmo, que vai gerar uma crise política, que gera uma crise econômica, que gera uma crise social. Foi esse o procedimento que chegou até a eleição do Jair Bolsonaro. Então, o país em crise social, crise política e econômica, eis que surge um grande salvador da pátria, que ia livrar o Brasil de todos os males, não é? Conseguiu.